Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Cloud Talk. Hoje vamos retomar o nosso tema de identidade com a parte de registro de aplicações. Vamos falar um pouquinho aí do registro de aplicações Samuel. Apesar da moda hoje a gente falar muito de OAuth, e os próximos vídeos a gente vai entrar pesado nos flows e características do protocolo OAuth. Não podemos esquecer que ainda temos um grupo de aplicações e ainda usamos bastante o protocolo Samuel. Então é extremamente importante conhecer como o Azure AD lida com esse protocolo. Antes de iniciar o vídeo, eu queria falar e fazer alguns lembretes. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, se você está vendo esse vídeo, se inscreve no canal, clica no like, deixa um feedback, acho que os feedbacks são muito importantes para a gente acompanhar a repercussão do canal, se o conteúdo está sendo relevante, se a gente precisa fazer algum ajuste, como isso está sendo recebido por vocês. E não esqueça, pessoal, lá no cloudtalk.com.br, o resumo desse vídeo, os links de referência. A ideia do vídeo não é ficar entrando muito em detalhes de PPT. Então, tudo que está escrito, tudo que a gente já tem na documentação do Docs da Microsoft, vai estar no blog para servir como referência. Então, acompanhe lá pelo canal, acompanhe pelo blog e você vai pegar todas as informações. Bom, o que é o nosso resumo para hoje, tá, pessoal? Vamos falar um pouco do registro de uma app Samuel e as características, o que a gente precisa se preocupar quando fala do registro de uma app. Vamos falar da importância do Federation Metadata, que tem as características e informações do Identity Provider, e eu posso ter um Federation Metadata da aplicação. Isso aqui é bem legal para trabalhar com aplicações Samuel. Vamos falar um pouco do conceito de Token Sign e Token Encryption, e até vamos entender um pouco da diferença de assinatura digital e criptografia. Vamos relembrar esse tópico, que é extremamente importante. E a gente vai entrar numa demo usando aí o site do ADFS Tools da Microsoft, que utilizamos muito na parte de troubleshoot e manutenção do ADFS, porque temos uma aplicação chamada X-Ray. Essa aplicação é muito interessante, ela ajuda a gente a poder fazer federar uma aplicação, gerar tokens Samuels e conseguir mostrar o dia a dia de configuração desse componente. Então, esse vai ser o nosso sumário para hoje. Eu trouxe aqui um gráfico para relembrarmos o fluxo de autenticação de uma aplicação. Então, a gente tem lá no primeiro vídeo de fundamentos, a gente falou um pouco do Basics. Então, aqui para Samuel, como é que é um pouco desse fluxo, né? Eu posso ter o início do fluxo de duas formas. Ele pode ser iniciado tanto pelo RP quanto pelo IDP. Então, quando a gente fala que a aplicação tem uma tela de usuário e senha, e ao você digitar o usuário e senha, falar, vou logar na aplicação, ela te redireciona para o Identity Provider para você colocar o teu usuário e senha, né? Lembra que a aplicação ela não autentica, né? Então ela tem que redirecionar você para poder digitar o usuário e senha. Ela é iniciada pelo RP. Se a aplicação às vezes não tem, você loga no portal da aplicação, a gente vai até fazer aqui na simulação, e você a partir do portal do IDP chama a aplicação, como por exemplo lá do My Apps, né, do seu portal de usuário, você chama a aplicação, ali é iniciado pelo IDP, então é IDP Initiated. Então, independente desse formato, esse fluxo ele vai ser muito semelhante. Então vejam ali, no passo 1 e 2, o usuário vai acessar a aplicação fala, você não está autorizado. Lembra que a aplicação não faz autenticação. O usuário vai para o Azure AD, passo 4, faz o processo de autenticação, autorização. Posso usar a aplicação? Posso, então bacana. Gero o token de acesso. Com esse token de acesso, volto para a aplicação, apresento o token e lá no meu passo 7 estou logado na aplicação. Então vejam que o Samuel ele segue esse fluxo de uma forma bem simples aqui para a gente. Vamos para a parte demo. Acho que o importante é como isso no portal vai acontecer. Muito bom. Estamos aqui logados no portal do Azure AD. Vamos abrir aqui o Enterprise Application. A gente já viu a diferença do Enterprise Application App Registration. Vou entrar aqui na opção New Application. Ele vai abrir um preview, né, uma nova forma de visualizar o registro de aplicações. Então eu posso clicar nesse Create Your Own Application. Eu vou dar um nome para a minha app demo. Eu vou usar essa opção aqui embaixo porque a minha aplicação é uma aplicação customizada. Ela não está na galeria. Vejam que eu já tenho uma galeria de aplicações aqui, ó. Inclusive, eu posso autenticar o portal da AWS, portal do Google, eu posso ter toda a minha parte de identidade centralizada no Azure AD. Então, eu já tenho várias aplicações pré-cadastradas para fazer essa integração. Que no caso, eu quero fazer uma customizada.
Vamos aqui no appdemo, ele vai adicionar a aplicação para a gente. Vamos aguardar ele retornar para a página do Enterprise Application. Cheguei na página do Enterprise Application. Eu preciso vir aqui, ó, na opção Single Sign-On e mudar o meu método de autenticação para Samuel. Ele vai me abrir a tela de configurações. Então, o que eu já tenho de informações aqui? Eu preciso de duas informações obrigatórias: a identificação da aplicação e o reply URL. E aqui é muito comum uma pequena confusão. Quem tem que fornecer esses dados? Desenvolvedor, isso aqui é com vocês. Administrador do Azure AD. O desenvolvedor, quando ele está criando lá o código, ele vai ter duas informações. Ele vai ter que criar uma identificação da aplicação. Então ele vai colocar no código, a minha aplicação vai se reportar para o Identity Provider como app cenoura 01. A gente vai ter que colocar essa identificação, esse ID, aqui na configuração. E o reply URL é onde a aplicação espera receber o redirecionamento do usuário com um token. Ou seja, depois que o usuário passa pelo processo de autenticação, pega o token autorizado, ele tem que voltar para alguma URL. Então o IDP vai fazer um JavaScript, né? Ele vai receber lá um redirect para essa URL. E aqui é um componente de segurança. Por quê? Já que eu determino o nome na aplicação, concorda que qualquer desenvolvedor poderia colocar o mesmo nome numa aplicação rogue e acessar e forçar os meus usuários a consumirem? Só que como a reply URL ele não vai conseguir redirecionar para o domínio verdadeiro, vejam que aqui a reply URL ela não é só um componente de redirecionamento, ela também entra como um componente de segurança. Então, no pedido de autenticação, a reply URL é informada e quando a aplicação retorna, esses dados têm que bater. Então, vejam que essas informações são extremamente importantes. Eu preciso fornecer as duas. Lembra que eu falei do Federation Metadata, que eu posso ter tanto do lado da aplicação quanto do lado do servidor? Vejam que eu tenho aqui, como eu ainda não registrei, eu não vou ter aqui, eu vou pegar na outra aplicação que eu vou usar, que ela já está pronta aqui, porque eu não posso usar os mesmos dados em duas aplicações. Então deixa eu pegar a aplicação que eu já tenho registrada aqui para as nossas demos, a app Samuel. Ela já vai carregar essas URLs, então eu já tinha feito o registro para Samuel. Aqui eu já informei. Opa. Aqui eu informei, ó, a identificação da aplicação, que eu peguei lá do site do X-Ray. Aqui é o URL de resposta do token, tá? Então, se a gente pegar aqui o ADFS Tools, a gente tem a ferramenta aqui do X-Ray. Tem uma primeira parte de setup, então eu olhei na parte de configurações do setup, ó. Por exemplo, quem é o identifier da aplicação. Peguei essa informação, peguei a URL de redirect que estava aqui, ó, do site e trouxe aqui para a minha configuração. Vejam que eu tenho um certificado para assinatura dos meus tokens, então uma diferença com o ADFS e o Azure AD. O ADFS, o padrão dele é que todas as aplicações compartilham o mesmo certificado de assinatura, que é o token signing. Aqui no Azure AD agora a gente tem um por aplicação, e ele disponibiliza para mim, ó, o Federation Metadata URL. O que tem aqui no Federation Metadata? Todas as instruções num formato XML que a aplicação precisa para poder conversar com o Azure AD. Então vejam que eu tenho aqui algumas informações de certificado, ó, que eu vou ter, que para cada função que eu tiver dentro do IDP, o Federation Metadata ele contempla todas as instruções que a aplicação precisa saber. Quem é o certificado de assinatura, quais são os claims, ó, vejam que aqui eu tenho uma lista, por exemplo, ó, quais são os claims que eu dou suporte, né? Então tudo que eu tiver de claim disponível, seja para o nome amigável, seja para o URI do claims, né? Então, quando a gente estuda essa parte de claims e pipeline,
A gente vê que o claims, por exemplo, nome, ele só é uma string, que na verdade ele se chama num padrão, né, numa URI, ó. Então todo mundo que for falar do nome claims precisa esperar essa URI, né? Então eu tenho todas as instruções do Identity Provider. Então, vai ter troca de certificado. Como é que a aplicação sabe qual é o certificado que está assinando os tokens? Consumindo o Federation Metadata. Então é extremamente legal quando a aplicação consome o Federation Metadata de forma online. E eu também posso configurar a minha aplicação lendo o Federation Metadata da aplicação. Então lembra que a gente viu aqui em cima que eu tinha esse upload metadata file? Tá vendo? Eu posso providenciar para as configurações aqui, que eu fiz aqui manuais, usando o Federation Metadata da aplicação. Então, ou seja, o desenvolvedor pode passar as instruções da aplicação dele, assim como o administrador do tenant do Azure AD passa as instruções para o desenvolvedor, sem precisar entrar nos detalhes. O Federation Metadata, ele é o guia de instruções. E aí eu posso fazer o download dele de forma offline, então se a aplicação não tiver acesso à internet, eu posso entregar o Federation, e eu posso entregar os certificados que estão sendo usados para assinatura, né, a chave pública, ou no formato RAW ou no formato de base 64. E aí eu tenho URLs para comandos de logout, o identifier do Azure AD, ou seja, como é que o Azure AD dentro do token ele se identifica, né, para quando a aplicação fizer o parse do token validar se realmente o emissor é quem ela está esperando, ou seja, da mesma forma que o Identity Provider valida a aplicação precisa validar o Identity Provider. E aqui em cima, né, já fizemos aquelas duas configurações básicas, e a nossa brincadeira começa aqui, na parte de User Attributes e Claims. Então, toda a jornada de pipeline em mandar claims para a aplicação, fazer o fluxo de transformação, algumas características que a gente vai ver, como mandar claims de grupo, de role, ou seja, tudo que eu vou encaminhar dentro do claims, eu vou rodar dentro desse passo 2. Então eu clico aqui em Edit, ele já vem por padrão definido alguns claims. Então, por exemplo, o claim do Name Identifier. Esse aqui é o que gera muita confusão. O Name Identifier é a forma que você está dizendo no token que o padrão do nome está sendo especificado. Então você pode dizer, olha, o padrão do nome de usuário que eu estou mandando no claims vai num formato UPN, vai num formato e-mail, vai num formato não especificado. Isso é importante porque o desenvolvedor ele fez um processo de parse quando ele está lendo o token. Então, quando ele está lendo o campo do nome identifier, o que ele espera ali? É um e-mail? É um UPN? É uma string? Então você consegue informar na característica do token qual é o formato. Então o desenvolvedor vai dizer para a gente. Então eu vejo muitas vezes erros em aplicações porque o formato do name identifier não era conhecido pela aplicação. Então eu preciso ter essa informação para conseguir rodar. Então vejam que eu posso fazer as configurações aqui, por exemplo, dizendo, olha, qual é o padrão do name identifier? É um e-mail, é um valor persistente, não especificado, é um formato de Windows Domain Qualify Name. Então eu tenho características dentro do protocolo SAML para definir o User ID. Aqui eu também estou mandando os grupos ao qual ele faz parte. Então, por exemplo, aqui eu programei para ele mandar os grupos de segurança apenas e mandar o ID dos grupos, né? Mas vejam que eu poderia fazer outras customizações aqui. Por exemplo, mandando no formato SAN, account name quando vem do on-premise, no formato netbillz name /sun. Eu posso só mandar os group IDs, principalmente quando é grupos do Azure AD, porque não vai ter o formato do sun name. Aqui eu estou mandando o e-mail, nome, sobrenome, e eu poderia adicionar aqui, ó, como new claims. Por exemplo, eu quero colocar o claims customizado, Batata. A URI do Batata, isso aqui é extremamente importante. É http heroilab/name/batata. Então o desenvolvedor precisa colocar no código dele que esse atributo batata tem esse namespace. E o que eu vou colocar aqui dentro do... Eu vou colocar o display name do usuário. Bacana? Então vamos dar um save aqui. Bacana, deixa eu só pegar... Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho.
Vamos separar. Já coloquei o claims do Batata. Vamos logar isso com um usuário qualquer. Então, fiz as minhas regras de SAML, né, de quais claims eu quero enviar. Configurei qual é a aplicação. Se eu entrar aqui no X-Ray, normalmente quando é um ADFS, eu posso iniciar o sign-in passando a URL da aplicação aqui e forçar um teste authentication. Como eu não tenho como fazer isso para o Azure AD, a gente usa o outro formato, que é o formato do IDP Initiated. Então, bacana. Vamos vir aqui em cima, eu tenho essa opção Test this application, eu vou clicar. Eu vou dizer que eu quero logar com uma outra conta, então eu vou pegar aqui um usuário qualquer. Ah, ele já pegou quem que eu tô? Ah, ele já pegou o usuário que eu tô. Preciso forçar, mas não tem problema. Então vamos lá. Ele pegou o meu display name, o tenant admin. Vejam que ele mandou o claims aqui, ó, do Batata, que eu tinha pedido para ele colocar o valor do display name. Então vejam que o claims ele só é uma caixa. Ele não tem qualquer tipo de definição. Ou seja, eu defini que eu quero um claims chamado Batata e eu disse para ele, olha, quando você mandar o Batata, coloca como valor o display name. Poderia ter sido qualquer atributo, qualquer campo. Então aqui eu posso customizar para a minha aplicação ela receber informações específicas. Eu estou enviando aqui ó, o claims de grupo. Então estão os IDs de todos os grupos ao qual eu faço parte. E a gente vai falar um pouco desse claims role. Ele não está na nossa lista aqui. Ó. De onde esse claims role foi enviado? Então isso aqui tem um truque dentro do Azure AD. Principalmente quando eu trabalho com aplicações baseadas em Role Based Access Control. Ou seja, eu vou programar o meu back-end para liberar funcionalidade se a role do usuário vier, por exemplo, aqui no caso eu mandei admin. Então eu vou dizer, se for suporte, se for administrador, se for somente leitura. Então eu não preciso me preocupar, por exemplo, com grupos do Azure AD, porque diversas empresas, os nomes dos grupos vão ser variados. Mas eu posso colocar uma claims de role e de acordo com a role eu encaminho essa informação. E de onde vem essa claims de role? Primeiro, vamos lembrar, quando a gente configura as propriedades da app, lembra que eu poderia definir o user assignment, um yes ou no? Aqui no meu caso está como yes, mas isso é indiferente, poderia estar em no. Uma vez que eu defini como yes, eu tinha que vir aqui nos users and groups e colocar os usuários que vão ter acesso. Então, mesmo quando está como no a opção, eu posso adicionar os usuários e linkar esses usuários, edit, a uma role. Então vejam que eu tenho duas roles, administrador ou usuário. Eu vou linkar ele com uma role de usuário. Vou dar o assignment. Então, na hora que eu testar a aplicação, ela vai mandar como token de role. Opa, aqui ele mandou como current user. Vamos fechar aqui. Ele fez o claims role ó, e user. Então, ou seja, eu posso trabalhar com a minha aplicação num formato de Role Based Access Control, mandando roles, e aí essa minha aplicação ela pode servir para qualquer ambiente, porque uma vez que eu classifique as roles, a aplicação vai entender o que liberar e o que não liberar. E aí você vai ter a pergunta, tá, mas eu estou clicando nessa mesma opção aqui na minha aplicação, Users and Groups, estou vindo aqui adicionar um usuário, mas eu não tenho essa opção de roles. Como que isso apareceu? Bom, excelente pergunta. Aqui na parte da aplicação do Enterprise, a gente só tem o Service Principal. Eu preciso voltar no app registration, pegar aqui a minha aplicação SAML, e eu vou aqui em Manifest. Eu tenho uma seção no Manifest que ela vai estar vazia numa aplicação nova, né? Que é essa aqui do app roles. Percebam que eu criei instâncias para o meu admin, eu criei para o meu user, e ele já trazia esse user access. Esse do user ele também já até traz, eu só preciso definir
um value. Normalmente o value vem em branco. Se eu não quero mais mexer no manifest, isso aqui era muito complicado, pessoal. Às vezes perdia, principalmente porque aqui na parte do ID eu tenho que definir um ID único. Então o pessoal tinha que ficar tentando gerar guides, valores, era muito confuso. Eu tenho agora aqui, ó, um app roles em preview, que ela me ajuda através de uma interface gráfica a definir esses papéis dentro do meu manifest. Então vou clicar aqui em apps, criar a new role, vamos colocar aqui a role chamada suporte. Que tipo de usuário ou aplicação ou grupo vai receber essa role? Eu tenho que definir, ó, se vai ser um service principal, ou seja, se vai ser uma aplicação, ou se vai ser usuários e grupos, ou ambos. Então eu vou colocar que são ambos. O valor vai ser suporte e o description suporte. Eu vou dar um apply. Volto lá no meu Enterprise Applications, na minha aplicação Samuel, Users and Groups. Vamos pegar esse usuário do SQL admin aqui. Opa. Vamos editá-lo. Vamos colocar aqui como suporte. Vejam que a opção já apareceu para mim. Eu vou dar um assignment. Vamos pegar o usuário e senha dele aqui. Vamos vir no sign in. Test application. Vamos ver se ele me força. Deixa eu fazer um... Vamos fazer um... em private aqui. Que isso a gente vai forçar um pouco do usuário. Passwordless. Curiosos? Deixa um comentário no vídeo que eu explico como. Azure Active Director. Enterprise Application. A minha aplicação em Samuel. Single sign-on. Acho que eu vou ter que forçar o login aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu não vou conseguir forçar, pessoal. Deixa eu... Users. SQL admin. Tá. Troubleshooting em vídeo. Muito bom. O SQL admin está com o MFA desligado. Eu estou vendo que eu estou com alguns testes com essa conta por um... Eu só quero ver para ele não pedir o MFA. Ah, muito bom, mas só façam isso nos vídeos. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu desligar esse carinha aqui. Muito bom. Então vamos fazer o seguinte. Logar com uma conta diferente. Bacana. Loguei com a SQL admin. Vamos lá no Azure Active Director. Enterprise Applications. App Samuel. Sign in. Current user. Era essa tela que ele deveria ter aberto da outra vez. Bacana, foi. Então o que eu tenho aqui, ó? A minha role de suporte. Então, ou seja, diferentes contas eu consegui criar diferentes roles. E continuo mandando os grupos,
dados de usuário. Se eu não quiser mandar grupo, eu entro lá na customização, tiro o grupo. Mandei o Batata também, ó, o Batata está aqui. Eu posso validar o token no seu formato original XML. Então, para quem quiser ler o XML do token, eu posso ver o XML inteiro aqui para ver todo o assertation e como ele funciona. Qual foi o certificado que fez a assinatura, né? Então, se a gente procurar lá no Federation Metadata ou fizer o download do certificado, eu vou chegar a esse certificado que fez a assinatura do token. E falando em assinatura e criptografia, né? Isso aqui é uma feature nova. Vamos voltar para a conta do admin. Eu tenho agora a opção de token encryption. Então eu posso vir aqui fazer o import de um certificado. E aqui, pessoal, sempre gera um pouco de confusão. Que certificado que eu tenho que fazer o upload aqui? Eu tenho que subir chave privada? Tenho que subir chave pública? Vamos relembrar o conceito de assinatura e criptografia? Acho que aqui é bem interessante e pertinente para a gente. Então vamos... Whiteboard. Bacana. Vamos rapidamente aqui, pessoal, relembrar uma coisa. Quando a gente fala de um conceito de PKI, sempre quando um usuário gera um par de chaves, ele tem a chave privada e ele tem a chave pública, que quando eu tiver um outro usuário aqui, ele vai ter o mesmo conceito, uma chave privada e uma chave pública. Então o que acontece? Eu preciso mandar uma determinada informação. Se eu quero garantir autenticidade, ou seja, garantir que fui eu que enviei, o que eu preciso fazer? Normalmente as chaves públicas são trocadas. Então ele vai ter a minha chave pública e eu vou ter a chave pública dele. Eu quero garantir assinatura digital. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a minha chave privada sobre o arquivo, porque no momento em que ele receber o arquivo do outro lado com a minha chave privada, ou seja, a chave privada passou, né? Ela assinou o documento, como ele tem a minha chave pública que ele garante que é minha, ao passar a chave pública, ele consegue validar a origem. Olha, realmente quem assinou esse documento foi o usuário A. Princípio de conceito de chaves, né? Aqui é muito importante. O que uma chave, como elas são pares, o que uma chave faz, a outra desfaz. Então, por isso que quando eu assinei o documento com a minha chave privada, qualquer pessoa de posse da minha chave pública garante a autenticidade da assinatura digital, que eu fui a pessoa que encaminhou. E quando eu quero garantir criptografia, eu vou ter um dado que eu vou precisar criptografar. Então, o que eu preciso para criptografar? Se eu uso a minha chave privada, qualquer pessoa descriptografa. Se eu uso a minha chave pública, somente eu descriptografo. Então, o que eu preciso fazer? Como é que eu garanto que o usuário do outro lado, somente ele vai descriptografar? Eu uso a chave pública dele. Então, se eu aplicar a chave pública dele no arquivo, na hora que eu mandar o arquivo, eu garanto que somente aquela pessoa que tem a chave privada é que vai conseguir descriptografar. Então, se a gente pensar, eu vou subir no Azure AD um certificado para fazer criptografia para a aplicação. A aplicação ela está com a chave privada e com a chave pública. O que eu preciso para criptografar? Que venha a chave pública da aplicação para eu subir ela no Azure AD. Entendido, pessoal? Então, relembrando muito rapidamente o conceito de chave pública e privada. Então, vamos voltar para a nossa tela aqui. Então, quando eu for fazer aqui o importar certificado, é importante que o certificado que foi configurado na aplicação chave pública e privada, eu pegue a chave pública e importe para cá. No nosso caso, nós não vamos incluir isso na demo, porque o X-Ray não tem essa possibilidade hoje. Mas muita atenção, não subam chaves que não sejam as mesmas que estão
colocadas na aplicação. Então aqui eu vou fazer o quê? Criptografia do token. Eu vou garantir que eu envio o token, mas somente a aplicação vai conseguir abrir e ler. Por quê? Qualquer pessoa que usar um Fiddler da vida ou algum analisador de protocolo consiga abrir a comunicação SSL, né, porque ela está protegida dentro do SSL, mas que mesmo assim consiga ler o token, ter acesso ao token, o token estará criptografado. Eu não vou conseguir ler as informações dos claims ali dentro. Bacana, pessoal? Então, esse era o nosso bate-papo para hoje. Então, recapitulando muito rápido aqui. Registro single sign-on, eu tenho essa opção de escolher o modelo de autenticação do Azure AD, vamos de Samuel. Eu tenho que informar os dados de identificação da aplicação e o URL de reply. Isso precisa vir do desenvolvedor, não é o administrador do Azure AD que determina esses valores. Posso fazer as minhas customizações de claims. Então aqui eu vou fazer transformação. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui no caso do e-mail, o e-mail address que eu estou mandando como atributo e-mail, mas eu quero transformar, eu poderia ter algumas regras de extrai, por exemplo, aqui não seria o caso do e-mail, né? Eu pegaria um outro claims, por exemplo, o claims batata, né? Vamos dar um descarte aqui, vamos no claim batata. Eu não quero o display name, eu quero o e-mail, user.mail, só que eu não quero o e-mail inteiro. Opa! Errou! Muito bom. Vamos voltar aqui no claims batata, transformation, tô com erro. Vamos dar um refresco na tela. Já sei, internet. Muito bom, pessoal! A internet caiu. Vamos juntar aqui. Internet caiu. Pessoal, esse vídeo vai ficar premiado. Então vamos lá. Eu posso fazer transformação desse claims. Eu poderia, por exemplo, tirar o sufixo e-mail ou UPN, eu poderia pegar frações, eu posso juntar dois atributos, então aquela parte toda de customização, ela é extremamente importante. Acho que a minha internet voltou. Vamos fazer o teste aqui. Acontece nas melhores... Não, ainda não voltou. Ou voltou? Tá voltando, pessoal, não. Ainda estou... com as chuvas em São Paulo, infelizmente a internet está oscilando bastante. Quando estamos gravando esse vídeo, ficamos sem internet. Mas eu acho que é um pouco disso, pessoal. Eu acho que valeu. Vamos voltar para a nossa apresentação aqui. Então, bacana. Aplicações Samuel. Fazer o envio da role. A gente aprendeu como mexer no manifest ou usando a interface gráfica que já adianta isso para a gente cria o app registration, vai no manifest, no roles, adiciona role, vai lá no user assignment, coloca o usuário ou grupo e manda role, que isso vai no claims. Então eu posso customizar o meu back-end para receber esse claims e liberar funcionalidades de acordo com o perfil do usuário. Então, pessoal, é muito simples essas configurações. Falamos do Federation Metadata, extremamente importante a aplicação ler o Federation Metadata para saber os claims disponíveis, saber o certificado de token sign. Quando ele recebe o token, ele vai validar a assinatura, ele vai no Federation e valida qual é o certificado que assinou e usa esse certificado para ele fazer o download, né, porque vai o formato base 64 no Federation Metadata. Se a aplicação não está online, eu posso fazer o quê? Eu posso simplesmente baixar o Federation Metadata e mandar para a aplicação. Se o desenvolvedor criar o Federation Metadata dele, eu posso importar esse Federation Metadata e aquelas informações do identificador da aplicação ou da reply URL, né, o que eu tenho, certificado de criptografia, tudo que eu tenho de informações da aplicação, eu consigo importar para o Azure AD. Então, às vezes é bem interessante quando tanto a aplicação quanto o Azure AD compartilham Federation Metadata. Então, bacana, pessoal. Acho que foi bem interessante o nosso bate-papo hoje falando de Samuel. Eu queria agradecer mais uma vez por esse vídeo. Esse vídeo, pessoal, ele é feito bem na prática, com dicas do dia a dia. Até quando a internet cai, a gente mantém o vídeo. Então, acho que isso é importante para a gente ver o dia a dia real de um administrador do Azure AD, o como eu lido muito com isso no dia a dia. Nos próximos vídeos, vamos entrar em OAuth. Então, é onde o bicho está pegando. Muitos projetos bem interessantes, utilizando Client Credential, Code Authorization Code,
managed entity, gestão de token, então a gente vai falar bastante sobre esses assuntos no próximo vídeo. E é isso aí, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a participação de vocês. Deixa um joinha, deixa um like e até a próxima, pessoal. Abraço!